Vamos aprender com nosso Senhor Jesus? Silencia o teu coração, peça a direção do Espírito Santo e hoje nós vamos ver sobre o princípio das dores, que está no livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 5 ao 19. O sermão profético, o princípio das dores. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir em contradição todos quantos vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre o princípio das dores. Jesus está falando sobre o princípio das dores. No início do texto nós vemos que ele estava falando sobre o templo, que era adornado com pedras preciosas. Então Jesus começa a falar que eles estão vendo aquelas coisas. Ele diz assim, ó, isso não ficarão pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Então eles perguntam para ele quando que vai acontecer isso. Então ele começa a falar dos princípios das dores, das coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus, antes de Jesus voltar, né? Que aqui o princípio das dores é antes da volta de Jesus. Ele está falando que os sinais que vão começar a acontecer. Então aqui ele começa a falar sobre os sinais que começam a acontecer. Então eles perguntam para ele, no versículo 7, perguntam-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E os sinais que vão acontecer. Então ele começa a dizer que vai aparecer falsos profetas dizendo que é Jesus, mas não é para ele seguir, porque é só falsos profetas, né? Que vão aparecer anticristo, né? Nós vemos no versículo 8, disse então ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome. Então o próprio Jesus está falando que antes da volta dele, muitos vão vir no nome de Jesus, dizendo ser Jesus, mas não é para a gente seguir ele, que não é ele. Como que a gente vai saber quem que é Jesus e quem que não é Jesus? Por isso que a gente tem que estudar as Escrituras, tem que conhecer o que está nas Escrituras. Se eu souber o que está nas Escrituras, se aparecer alguém dizendo ser Jesus, se ele falar qualquer coisa, eu vou analisar pelas Escrituras. Então, como que eu vou saber se é Jesus ou não é? Pelas Escrituras, que se não for Jesus, ele não vai falar de acordo com as Escrituras. Se alguma hora ou outra ele vai falar alguma coisa que eu vou compreender que não é. Então, por isso que Jesus sempre orienta que a gente tem que conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade vos liberta. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente fica livre para poder interpretar, para poder ver as coisas, os acontecimentos. Então aqui Jesus diz que muitos virão no nome dele, dizendo: eu sou. Ou sou eu, no caso, né?
Ele fala, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Jesus está falando que não é para seguir, que aquele é um engano, né? Que é um falso profeta, é um anticristo, né? Não é Jesus. Vai dizer que é Jesus, mas não é. E o único meio da gente saber se é Jesus ou não é a gente conhecendo as Escrituras. Continuando, Jesus fala que vai ter guerra, mas não é para se assustar, vai ter, deixa eu ver no versículo 9. E quando ouvirdes guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas ainda o fim não está logo, ainda vai demorar, ainda é só o princípio, aqui está falando só do princípio das dores. Então levantarão nação contra nação, reino contra reino, então vai acontecer grandes sinais, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência e coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então isso só princípio das dores, ainda não é a volta de Jesus, é só princípio de dores. Mas nós vemos que hoje em dia já está acontecendo muita coisa que não acontecia antes e está acontecendo hoje em dia. Então já são sinais que Jesus fala, fique atento aos sinais, né? A gente não sabe dia e nem hora que Jesus vai voltar, porque ele diz que vem como ladrão, ele não vai avisar ninguém, mas a gente tem que ficar atento aos sinais. E aqui Jesus está falando uma lista de sinais que vão acontecer grandes coisas no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançar-vos mão e vão começar a perseguir, vai acontecer perseguição, né? Aqui está falando deles, no caso, né? E eles serão entregues nas prisões e serão conduzidos na presença de reis e presidentes, por amor do nome de Jesus. Aqui ele está falando, no caso, para eles, mas essa palavra é tão atual que ela serve para nós. E, de fato, os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eles foram perseguidos, muitos foram, na verdade, todos foram mortos, só João que não morreu, que morreu de velhice. Jesus fala que muitos vão ser mortos, e de fato todos foram mortos, foram perseguidos. Então isso já aconteceu, né? Mas só que agora, antes a volta de Jesus, vai continuar a perseguição. E a gente já vê muita perseguição acontecendo, de forma meio mascarada, mas tem muita perseguição acontecendo já. E tem muitos países já declarando perseguição acontecendo. Então tem muitos sinais já acontecendo. No versículo 13, e vos acontecerá isso para testemunho. Vai acontecer para testemunho. Então Jesus fala aqui que não é para preparar no coração, no versículo 14, proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, que não é para premeditar nada como responder, porque Jesus vai colocar na boca sabedoria, as palavras certas para falar. Então, o que a gente tem que saber quando for chegando cada vez mais perto desses acontecimentos? A gente não precisa se preocupar, porque o Espírito Santo ele está no controle de tudo. E quando a gente vive em obediência, ele que vai nos direcionar, ele que vai mostrar o que é certo e o que é errado. Ele vai mostrar os falsos que vêm em nome de Jesus. O próprio Espírito Santo vai nos mostrar. Mas como que o Espírito Santo vai mostrar para nós? Quando a gente tem intimidade com ele, quando a gente gasta tempo conversando, a gente conhece ele, ele é o nosso amigo pessoal. A gente vai saber, ele vai nos avisar. Porque o Espírito Santo ele nos avisa de coisas, de acontecimento, coisas simples às vezes quando a gente está cheio do Espírito Santo, ele nos avisa. Então, ele vai avisar desses acontecimentos. Aqui o próprio Jesus diz, no versículo 15, porque eu vos darei boca e sabedoria. E no versículo 15, né? A que não podereis resistir nem contradizer todos quantos vos apuserem. Então, Jesus, ele fala que ele vai dar resposta, e vai ser através do Espírito Santo que ele vai dar o que a gente precisar. Então, a gente não precisa se preocupar, porque ele vai dar a resposta. Continuando, nós vemos aqui que ele diz assim, ó, até pelos pais e irmãos, parentes e amigos sereis entregues. Que Jesus fala, nós já vimos anteriormente, né? Que Jesus fala que vai ser pai contra filho, filho contra pais, irmão contra irmão, e assim por diante. Então, todos aqueles que não estiverem no caminho de Deus, eles vão querer entregar aqueles que estão no caminho certo. E daí que vai acontecer as perseguições, porque a gente não vai poder confiar em todas as pessoas. Continuando,
no versículo 17, ele diz: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Nós vamos ser odiados por causa do nome de Jesus, por causa de crer em Jesus. E a gente vê muitas pessoas maldizendo os cristãos, os servos de Jesus, por causa do nome de Jesus. Já está acontecendo muito isso. Continuando o texto, Jesus fala: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Não vai perecer um cabelo da vossa cabeça. Pode até morrer, mas não vai perecer, porque nós vamos ter a vida eterna com Jesus. Finalizando, na vossa paciência possuí as vossas almas. Então aqui Jesus está falando de princípio de dores, dos acontecimentos que vai acontecer antes da volta de Jesus. No princípio, então vai acontecer mais coisa ainda até a volta de Jesus. Ele fala aqui no versículo 9, mas o fim não será logo. Então aqui é só princípio, não será logo. Mas o que a gente pode tirar de lição para as nossas vidas desse texto? O que eu posso aprender com esse texto? O que Jesus quer me alertar através desse texto? Que eu não posso esperar até amanhã para eu correr para Jesus, para eu conhecer Jesus, para eu ter intimidade com Jesus. A grande mensagem latejando no nosso coração, latejando na nossa mente, é que a gente precisa estar com as nossas malinhas prontas, a gente precisa estar preparado, porque a gente não sabe que dia Jesus volta, a gente não sabe dia nem hora. Ele fala que ele vem como ladrão. Então o que a gente tem que fazer? Qual que é a mensagem principal sobre isso que Jesus está falando, dos sinais, que é o princípio das dores? Ele está nos avisando que a gente tem que estar preparado. A gente não sabe que hora, mas eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ser prudente e estar preparado. Então, se você ainda não conhece Jesus, se você não tem intimidade com o Senhor Jesus, ou se você está afastado do Senhor Jesus, volte para Ele enquanto há tempo. Porque as Escrituras, tudo o que não se cumpriu ainda nas Escrituras vai se cumprir. E a volta de Jesus é certa. Há muitos que ficam zombando. Ai, que há muito tempo falam da volta de Jesus. Ai, que não sei quanto tempo falam da volta de Jesus. Muitas pessoas ficam zombando. Mas as Escrituras, ela já se cumpriu muita coisa, e o que não se cumpriu vai se cumprir, porque a palavra de Deus é verdadeira, é a verdade. No tempo de Noé, as pessoas já zombavam dele, zombavam muito dele por ele estar construindo aquela arca. E aconteceu, quando veio a chuva e veio o dilúvio, que pereceram, eles queriam entrar na arca, porque eles viram, e vai ser do mesmo jeito na volta de Jesus. Muitos vão querer ir, mas não vai ter como, porque já não tem mais, já não há mais tempo, porque a preparação tem que ser antes. Não tem como se preparar na hora, a gente tem que estar preparado, não dá tempo para se preparar na hora. Então a grande mensagem que Jesus quer falar conosco hoje: esteja pronto, esteja preparado. Se você ainda não está caminhando com Jesus, não tem vida com Jesus, se volte para Jesus enquanto é tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça hoje, se volte para Jesus. Tenha um relacionamento com Jesus, porque aceitar Jesus não é simplesmente falar: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho que aceitar Ele, e a partir do momento que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho que buscar viver em obediência. Eu tenho que entregar o meu coração para Ele, para que Ele venha tirar tudo aquilo que não faz bem para a minha vida, para que Ele venha me afastar de mim, matar em mim tudo aquilo que não é bom para mim. Porque Deus, Ele não vai tirar nada da nossa vida daquilo que é bom para mim. Ah, ser cristão é muito chato, porque a gente tem que deixar de fazer um monte de coisa. O Espírito Santo só vai pedir para eu deixar aquilo que não é bom para mim. Tudo que é bom para mim, é bom para o meu corpo, é bom para a minha mente, é bom para a minha área espiritual, o Espírito Santo nunca vai pedir para eu deixar. Ele só vai pedir para eu deixar, ele vai me convencer, porque é o Espírito Santo que convence. Ele vai me convencer para eu deixar tudo aquilo que não faz bem para o meu corpo, não faz bem para o meu espiritual, não faz bem para o meu emocional. Então são essas coisas que a gente deixa, coisas que trazem coisas ruins para a minha vida. É isso que Deus quer que a gente deixe. Deus não vai pedir para a gente deixar o que é bom, mas o que não é bom. Tem muitas coisas que têm aparência de bom, mas de fato não é bom. Por exemplo, o pecado parece que é bom, mas não é bom. Então, o que o Espírito Santo vai convencer? Que o pecado não faz bem, que o pecado ele traz morte, e morte eterna se eu continuar no pecado.
Então o Espírito Santo vai me convencer que o pecado não é bom, eu tenho que me afastar dele. Fazer coisas erradas, o Espírito Santo vai me convencer que isso não é bom, eu tenho que me afastar dele. Então tudo que o Espírito Santo vier tocar no meu coração para eu deixar é tudo que não faz bem para mim. O que faz bem para mim, ele não vai mexer. É só aquilo que me faz mal ao meu corpo, faz mal à minha vida com Deus, me afasta de Deus. São essas coisas que o Espírito Santo vai me convencer para eu deixar. Mas o que a gente não precisa se preocupar. Eu tenho que ir para Jesus do jeito que eu sou. Não preciso mudar nada, eu tenho que ir do jeito que eu sou. Só que eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu preciso abrir o meu coração. É como se fosse uma casa. Eu chamo Jesus para fazer morada, eu tenho que abrir a porta da minha casa e chamar Jesus para entrar. Só que quando Jesus ele entra a morar nessa casa, e ele é o Senhor dessa casa, porque ele não é o teu Senhor, então ele é o Senhor dessa casa, ele vai querer organizar essa casa do jeito dele, certo? Você chamou o Senhor para morar na sua casa, que é a sua vida, certo? Então, esse Senhor, ele é o seu Senhor a partir de agora, porque você recebeu ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ele é o teu Senhor e ele mora na tua casa. A tua casa agora vai ser comandada por você ou por ele? Se ele é o Senhor. Então, se você entregou o controle para ele, ele é o teu Senhor, então a tua casa vai ser comandada por ele. E se a tua casa vai ser comandada por ele, então é ele que dita as regras. É ele que organiza a casa, é ele que deixa cada coisa no lugar que ele quer. E assim que é o trabalhar de Deus. Quando eu vou para Jesus, eu vou do jeito que eu sou, mas eu tenho que abrir a porta da minha casa, que é o coração, abrir o meu coração e Jesus entra e ele vai organizar a minha casa, ele vai começar organizando. Se tem alguma coisa ali, um móvel, vamos supor assim um exemplo, tem um móvel que Jesus não gostou muito. Ele vai me convencer que aquele ali não está bom naquele lugar, que precisa tirar fora da casa, que não está combinando com a casa. Então ele me convence, daí eu vou lá e tiro da casa. É assim que é o processo da conversão. A gente vai para Jesus do jeito que a gente é, mas só que tem muitas coisas dentro da casinha aqui do nosso coração, tem muitas coisas que está gerando entulho, que está acumulando sujeira, e coisas que a gente nem usa, coisas que está ali guardado, tipo mágoa, raiva, ressentimento, essas coisas, é entulho que está dentro do coração que a gente nem usa, está lá só entulho. Então Jesus, quando ele entra, ele limpa essas coisas. Ele vai fazer uma faxina na casa, porque ele é o Senhor da casa, então ele vai fazer faxina nessa casa e vai limpar tudo. Por isso que não adianta só receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e não entregar o controle para ele. A partir do momento que eu entreguei o controle da minha vida para ele, é ele que manda, é ele que vai direcionar, porque ele é o governante, ele é o Senhor, é ele que vai editar as ordens. Se ele quiser que eu mude, vamos supor que eu estou fazendo algo que não é do agrado dele. Se ele quiser que eu mude, eu vou ter que mudar, porque é ele que manda. Por exemplo, tem pessoas que vai numa igreja e tem, tipo assim, preconceito de não querer mudar para outra igreja. Mas vamos supor que se você está numa igreja e Jesus pede para você mudar para outra, ele quer que você vá para outra, você vai obedecer a tua vontade ou a vontade de Jesus? Foi assim que aconteceu comigo. Eu estava numa religião, numa igreja. Quando eu comecei a conhecer Jesus, ele falou, não te quero mais aqui, eu te quero em outro lugar. Eu entreguei a minha vida para ele, o que eu tive que fazer? Eu tive que obedecer ele, então saí daquela denominação, daquela igreja que eu ia, foi para outra que ele me direcionou. Então não foi eu que mudei, foi ele que mudou. E quando a gente entrega a vida para Jesus, é assim. A gente está fazendo algo, ele, como o Senhor da nossa vida, ele direciona, a gente tem que mudar. Não porque eu quero, mas porque ele pediu. Ele que é o Senhor, ele que manda. Ou se eu não obedecer às ordens dele, então eu não entreguei minha vida para ele. É só um fingimento, é só da boca para fora. Quando de fato eu entreguei a minha vida para ele, então é ele que vai direcionar, é ele que vai dar as ordens e eu vou só obedecer. Então quando ele fizer a faxina na casa, ele fizer a limpeza na casa, ele vai tirar tudo que está atrapalhando a casa.
Ele vai deixar a casa em ordem. E essa casa é o nosso coração. Ele deixa o nosso coração em ordem. Então, ele não vai tirar nada que seja bom. Ele vai tirar tudo que traz desordem à casa, que traz entulho para a casa, que traz sujeira para a casa. Então, ele vai limpar a casa e pôr a casa em ordem. É isso que é o trabalhar do Espírito Santo quando a gente recebe Jesus. E quando a gente se aproxima de Jesus e deseja conhecer Ele melhor. E o texto hoje está falando sobre os princípios das dores. E quando a gente se entregar para Jesus, a gente tem que se preparar para a gente estar preparado quando vir esses acontecimentos. Quando começar a acontecer, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar com a casa arrumada, com a casa em ordem, com as malas prontas, porque o noivo vai vir buscar a noiva. Então a gente tem que estar com as malas prontas. A gente tem que ser prudente. Então assim que a gente se prepara. E a partir do momento que eu entreguei o controle da minha vida para Ele, eu não posso mais estar na direção. Se eu estou dirigindo um carro e eu passei a direção para outra pessoa, não tem como eu dirigir do passageiro, do banco do passageiro, o motorista que dirige. Jesus é o motorista, é Ele que dirige. E eu só obedeço. Eu já não estou mais no controle. Então assim que é ter vida com Jesus, que tem muitas pessoas às vezes que acham que tem vida com Jesus. Só porque elas sabem que Jesus é bom, que Jesus é Salvador, elas conhecem Jesus de ouvir falar, elas acham que tem Jesus, mas ter Jesus é a gente entregar o controle da nossa vida para Ele, e Ele que direciona, Ele que dá as ordens, e a gente só obedece. Como servos dele, a gente obedece. Aí sim a gente entregou a vida de verdade para Ele, e passar a ter intimidade com Ele, porque não tem como Ele morar na mesma casa que a nossa. Se a gente não tiver intimidade, imagina eu vou convidar um estranho para morar na minha casa. Imagina eu vou convidar um desconhecido para morar na minha casa. Não, eu convido para morar na minha casa quem é meu amigo, e meu amigo bem chegado ainda. Meu Pai, que é Deus. Então eu preciso ter intimidade, eu preciso gastar tempo com Deus, passar tempo com Ele, conversando com Ele, pedindo a direção, o que Ele quer para a minha vida, o que é bom para a minha vida, o que Ele quer que eu faça, qual a minha missão, qual é o meu propósito. São essas coisas que a gente aprende quando a gente convida Jesus para fazer morada no nosso coração. A gente tem que querer conhecer Ele melhor, porque Ele está morando conosco, na casa do nosso coração. Amém? Então a grande lição desse texto aqui é se preparar. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Se preparar hoje, agora. A hora certa é agora, nesse instante. Amém? Então feche seus olhos neste momento. Que o Senhor Jesus esteja tocando o seu coração, esteja iluminando, esteja dando discernimento, que Ele esteja preparando o teu coração para receber a mensagem dEle. E para que o teu coração seja uma terra fértil, sedento da semente, que é a palavra do Senhor, que ela venha e transforme o seu coração, em nome de Jesus, Deus. Que você possa ter intimidade com o Senhor Jesus, que você possa ter intimidade com o Senhor Espírito Santo, que Ele possa transformar. Convide Ele para fazer morada no seu coração, convide Ele para fazer parte da sua vida, para ser o Senhor da sua vida, e entregue totalmente o controle da sua vida a Ele, e peça a direção dEle para aquilo que você deseja deixar para trás, que Ele venha fazer uma limpeza, uma ordem na sua casa, na casa do seu coração, e que você esteja preparada no dia que chegar o dia da volta dEle, mas se entregue a Ele, peça para Ele fazer uma faxina na sua casa, para Ele transformar a sua casa, para Ele tirar tudo aquilo que atrapalha a sua vida, tudo aquilo que traz sujeira para a sua vida, tudo aquilo que traz bagagem desnecessária para a sua vida. E se entregue totalmente e convide Ele para fazer morada no seu coração, porque eu tenho certeza absoluta que Ele fará. Ele fará uma transformação, Ele fará uma limpeza, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ser uma pessoa muito melhor do que já era, porque você vai nascer de novo para Ele, inteiramente para Ele, em nome de Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, a sua família, que Ele abençoe as pessoas que você ama, e que todos eles possam vir a conhecer Jesus através da sua vida. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.